varia um pouco no Calvino, com a tendência que os salvos sejam um número muito pequeno. Então Deus cria a humanidade para condená-la ao inferno. É o chamado decretum horribile. Só o Calvino teve essa coragem. Só o Calvino teve essa coragem de pensar Deus... uma coisa que o cristianismo até hoje tem muito medo de pensar. Que é... Por que as pessoas vão para o inferno? Por que as pessoas podem ir para o inferno? Se você é cristão e pensa assim. O Calvino responde, porque Deus quer. Porque Deus quer. Porque é impossível que uma pessoa se condene ao inferno. É muito desproporcional você, mortal, se merecer uma pena imortal. Né? Então, quem dá essa pena imortal é Deus. Não vou me alongar nisso, porque isso leva a enormes discussões, porque isso mexe sempre com o conceito de que Deus é bom ou Deus não é bom, como é que é. Mas o Calvino diz o seguinte, bem, se você já está salvo, ou se você está condenado, então não adianta mais nada. Não adianta rezar, não adianta fazer penitência, não adianta se arrepender dos pecados, nada disso funciona, nenhum ato religioso funciona. Sendo assim, o que te sobra? Sobra você trabalhar na sua profissão do modo mais racional possível. Isso é ascese intramundana, ou seja, você não tem como saber se você está condenado ou salvo. O Calvino diz, então considere-se salvo. Considere-se salvo e haja como salvo que é. E aí você vai ver o que significa isso. Mas agir onde? No templo? Nos lugares de peregrinação? Não. Na tua profissão, no exercício da tua profissão. Haja como um sábio no exercício da tua profissão. Isto o Weber chama de ascese intramundana, ou ascetismo intramundano, ou seja, é uma coisa que os monges fazem, a ascese é uma coisa que os monges praticam dentro dos mosteiros, que são exercícios de jejum, de pouco sono, banhos frios, aquela coisa toda, aplicada ao trabalho dentro do mundo. Ou seja, você vai começar a olhar agora o seu trabalho como meio de autodisciplina e de cumprimento da vontade de Deus, e você fazê-lo bem. Ao fazer isso, você vai começar a testar se não é verdade que você não está salvo mesmo. Quem sabe você está salvo. Então isso é uma coisa forte na ética protestante. Porque, novamente, é uma saída inteligente, primeiro do Calvino, depois do Weber, né, de mostrar que isso, na verdade, mostra que o capitalismo moderno, porque quando a gente estuda história fica sempre muito confuso, né? Porque o primeiro capitalismo que a gente estuda é o capitalismo mercantilista, que é o capitalismo heróico das colonizações, século XV, XVI, né? XVII. Então é muito rico, gente muito rica. O capitalismo que o Weber enxerga, que é dos artesãos das cidades, é o capitalismo pequeno burguês, é o capitalismo pobre, é o capitalismo pequeno. Mas é um capitalismo de gente que começa pequeno e vai crescendo, vai enriquecendo, vai enriquecendo, vai enriquecendo. Então é um outro caminho também muito interessante de você pensar como é que surge o capitalismo. Porque o Marx diz, você tem a acumulação primitiva, então você precisa desse aporte de capital que vem do quê? Que vem da vontade de ganhar dinheiro, da vontade de roubar, da vontade de pilhar, vem das guerras, vem das colônias, vem de tudo isso. Vem como é que fala?
de renúncia fiscal, essa coisa toda. Isso é um tipo de capitalismo. O capitalismo que a ética protestante com o qual a ética protestante acaba se casando é o capitalismo urbano, do pequeno artesão, normalmente têxtil, que vai agora ter um tear, 2 teares e tal. Então você vai entendendo como é que o Weber começa a ver a formação da burguesia como uma coisa paulatina e que vai educando uma classe dominante, que é a nova classe dominante, para ser uma classe dominante laboriosa. Não vai ser mais uma classe dominante guerreira, como a classe dominante feudal, vai ser uma classe dominante laboriosa, que vai trabalhar todos os dias e vai querer que seus operários trabalhem todos os dias, daí o conceito de mais-valia absoluta no Marx, vai esticar a jornada de trabalho, tal, vai ser trabalho, trabalho, trabalho. Então, isso é a coisa mais interessante. O Weber mostra uma gênese da modernidade como sendo, sim, uma sociedade do capital. Mas o Weber fala, mas é também uma sociedade, uma cultura do trabalho. O Marx diria, é do trabalhador. O Weber fala, é do trabalho. Do trabalho. E isso nos aprisiona. A gente fica preso nessa ideia do trabalho. E a gente quer trabalhar. E ele se sentia um pouco compulsivo com essa coisa do trabalho. Começou a escrever, começou a produzir e tal. Então é uma coisa interessante. Ele passa essa ideia para a gente, de que é muito bom você trabalhar, mas que no fundo, a sociedade do futuro, ele diz o seguinte, o socialismo, se vier, será, entre parênteses, colocando eu, infelizmente, uma sociedade do trabalho também. Não será uma sociedade do ócio. Não será uma sociedade da felicidade, do prazer, da alegria, né? Levantar pelas manhãs, né? Colhendo maçãs, essas coisas. Não, vai ser do trabalho. Não tem mais escapatória. É louco isso, eu acho, porque é dizer, olha, a sociedade moderna liberta o indivíduo, cria o indivíduo, faz o indivíduo encontrar uma forma de se engrandecer cada vez mais, de se experimentar cada vez mais, mas ele não escapa dessa. Ele diz assim, na Ética tem uma hora assim, você pode encontrar hoje, portanto, 1920, 1910, hoje ali na Alemanha, alguns grandes capitalistas que já estão com muita idade, que já podiam ter deixado de trabalhar. E se você perguntar para ele, mas por que você continua trabalhando? Que você não precisa mais. Ele diz o seguinte, seguramente eles vão tentar achar uma resposta. Que continuam trabalhando, quem sabe, pelos filhos, pelos netos, continuam trabalhando por esporte, mas, na verdade, continuam trabalhando porque acham que é um dever do ser humano trabalhar. Ele não fala, por exemplo, mas ele já podia ter falado, porque a mulher dele era líder feminista. A Marianne Weber era líder da ala liberal do feminismo berlinense. Ele não fala isso, mas ele podia ter falado muito bem que no século XX já dava para perceber que a ideia de realização profissional já havia mordido algumas mulheres de uma maneira muito forte. A
A Mariane queria se realizar profissionalmente, ela não queria ser esposa do Weber. Queria se realizar profissionalmente. Ela sentia isso como sendo a sua realização como mulher. Ter uma profissão. Tá ótimo. Tá Obrigada, bom. professor. De nada. Para você. Fica de jeito.